Isaías, capítulo de número 59, é um versículo bem conhecido, a irmã Dani fala bastante desse versículo, né, irmãos? O versículo de número 2 fala assim, ó, Isaías 59, versículo 2 fala, mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus. E o que diz? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém, irmãos? Então, o que nós temos que entender aqui? E pecado, irmãos, é coisa séria. Pecado, ele nos afasta de Deus, que é puro, que é santo. Os pecados, eles nos distanciam de Deus. E se nós ficamos longe de Deus, ficamos perto de quem, irmãos? Ficamos perto do diabo. E o que o diabo ele faz? Ele mata, ele rouba, ele destrói. Nós ficamos, irmãos, frágeis. Nós ficamos vulneráveis, né, para o mal. Irmã Dani, o nosso pecado nos separa, sim. Irmão, nosso pecado nos distancia de Deus, sim. Por isso nós não devemos tratar o pecado como qualquer coisa. Ah, eu pequei, mas tudo bem. Ah, se eu pecar amanhã de novo, tudo bem. Ei, aqui diz que o pecado nos separa de Deus. Aqui diz que o pecado, irmãos, impede que o nosso Deus escute, ouça a nossa voz, ouça a nossa oração. Então, o pecado é coisa séria. Aí eu botei aqui, irmã Dani, o que o pecado ele gera? Eu não vou abrir todas as referências, mas lá em Romanos, capítulo de número 6, irmãos, capítulo 6, versículo 23, fala que o salário, o pagamento pelo pecado é o quê? É a morte. Você pode analisar isso desde o princípio, né? Quando Deus criou ali o jardim do Éden, quando Deus colocou ali o homem estava no paraíso. Você sabe ali que o espírito de Satanás entrou na serpente, enganando, passando a conversa, para que o homem ali comesse do fruto. Porque tinha um mandamento, tinha uma orientação. O dia que o homem comesse, o que Deus falou? Entraria o que, irmãos? Entraria a morte. A Eva comeu e parece que nada aconteceu. Olha, Adão, eu comi o fruto, Deus nos enganou, Deus mentiu para nós. Eu comi o fruto e eu tô aqui, ó, vivinha da Silva. E ali o Adão caiu na conversa não só da serpente, mas também da Eva, porque ali ela já estava sendo usada para dar o fruto, e ele comeu, irmãos. E a palavra de Deus diz que o homem, ele se envergonhou da sua nudez, porque não era uma nudez física, a falta da roupa, porque ele sempre teve daquele jeito. Ele andava daquela maneira, né, pelo jardim, mas ele se envergonhou, porque a glória, a cobertura espiritual já não estava mais sobre a vida dele. Olha só que tristeza, irmãos. E ali então entrou a separação. Tudo que é ruim entrou no mundo por causa do que, irmãos? Por causa dessa desobediência. Olha que coisa terrível isso, né? Então, o pecado, desde o princípio, o salário dele é a morte. Irmã Dani, mas a pessoa está lá pecando. Irmã Dani, a pessoa está lá fazendo coisa errada e parece que nada está acontecendo. Calma. Às vezes a pessoa trabalha 30 dias para receber o salário só lá adiante, depois daquele trabalho. Então, irmãos, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. A consequência do pecado gera morte, gera destruição. Isso é coisa tão séria que Jesus falou: se a tua mão te fizer pecar, acaricia ela. É isso? Ignora ela, faz de conta que tá tudo bem, é isso? Jesus falou: se a tua mão te fizer pecar,
Trata como? Arranca, poda, corta fora. Pecado é coisa séria. O pecado, irmãos, ele vai se alastrando. O pecado, ele vai se expandindo. A palavra de Deus diz que um abismo vai gerando outros e outros abismos. Então, às vezes, começa como algo pequeno, mas eu posso dizer, o pecado, ele é contagioso. Ele contaminou lá o Adão e ficou só na vida do Adão, irmãos? Ficou só na vida do Adão? Não. Olha o que a Bíblia fala. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Olha só o que fala aqui sobre o pecado, né? Se alastrando. Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ver aqui mais de um versículo em Romanos, né? Romanos fala bastante sobre isso. Então, o pecado começou na vida de Adão. E aí, irmã Dani, ficou só lá no Adão? Não, o pecado é contagioso. Você lembra, irmãos, quando começou o Covid? Lembra? Meu Deus do céu. O que o Covid fez? Ele se alastrou, sim ou não? Ele é contagioso, ele foi passando de pessoa para pessoa e teve ali o quê? Uma pandemia não só regional, mas teve uma pandemia, o que, irmãos? Mundial, né? Muitas vidas morreram, muitas vidas, né, se perderam por causa dessa doença maligna e contagiosa. E o pecado é a mesma coisa, irmãos. O pecado, ele é contagioso. O pecado, ele não ficou só em Adão, mas aqui em Romanos, capítulo de número 5, né? Romanos, capítulo de número 5, versículo aqui, irmãos, de número 12, diz assim, ó. Romanos 5, 12, diz assim, ó. Pelo que por um homem, nós sabemos que Adão, né? Entrou o pecado no mundo. Então, o Adão, ele abriu a porta do pecado. Para quê, irmã Dani? Só para a vida dele? Para a vida dele, para a família dele, porque você sabe o que aconteceu na família, né, de Adão. Os irmãos ali, né, se odiando, um matou o outro, misericórdia. Então, Adão abriu a porta do pecado para a vida dele. Abriu a porta do pecado para a casa, para a família dele, mas também abriu para toda a humanidade. Diz assim, ó, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, através do pecado, o que entrou? Entrou a morte. Assim também a morte ficou só na vida e na casa de Adão. É isso, irmãos? Não. Assim a morte e o pecado também passou a todos os... Lembra que a irmã Dani diz? Pecado é contagioso. Contaminou o Adão, contaminou a família dele e contaminou toda a humanidade. Aí diz, por isso que todos o que, irmãos? Misericórdia, por isso que todos pecaram. Irmãs, sem exceção nenhuma da humanidade, tirando a questão de Jesus, que depois nós vamos entrar nesse quesito, amém? Mas toda a humanidade, então, foi contaminada pelo pecado, foi contaminada pela morte, entrou a separação, o homem ficou como, irmãos? Ficou longe, ficou distante de Jesus. E aí, esse pecado que passou a todos, olha só o que diz Romanos 3, volta um pouquinho atrás, né? Romanos, capítulo de número 3, para que você entenda, né? Que foi todos mesmo, né? Com exceção de Jesus, que depois nós vamos entrar no quesito. Mas Romanos 3, irmãos, versículo de número 23, diz assim, ó. Porque todos pecaram
e destituído estão do que, irmãos? Da glória de Deus. Lembra? O homem perdeu a cobertura espiritual. Ele perdeu a glória de Deus. Entrou ali uma separação entre Deus e o homem, né? Irmã, misericórdia, coisa séria, irmãos. Então eu coloquei aqui, pecado é errar o alvo. Pecado gera morte. O pecado, ele vai se alastrando, ele vai crescendo, um abismo vai chamando outro abismo. O pecado contaminou Adão, contaminou toda a família dele e contaminou todos os seres humanos, contaminou toda a humanidade, né? Irmã Dani, e agora? Agora Deus colocou na lei, irmãos, algo para nos explicar um pouquinho. Irmã, como é que passou essa contaminação do pecado se eu nem conheci esse tal de Adão, né? Irmã, eu nem conheci esse tal de Adão. Irmã, como é que o pecado de Adão foi se alastrando assim por todas as pessoas? Diz aqui em Levítico. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos? Levítico aqui fala sobre a lei, né? Aqui tem uma explicação, Levítico capítulo 17. Levítico capítulo de número 17. Acompanha na sua Bíblia, anota, medita, para você entender mais, né, sobre esse assunto. Irmãos, é um assunto profundo, né? É um assunto que nós temos que meditar, temos que pensar a respeito, e nós vamos aprender um pouquinho mais, né, nas sextas-feiras aqui, estudando a palavra de Deus. Levítico, capítulo de número 17, versículo, irmãos, de número 11, diz assim, ó, Levíticos 17, versículo 11, fala assim, ó, porque a alma, a vida, né, da carne está onde, irmãos? Está no sangue. Onde é que está a vida do ser humano? Onde é que está a alma do ser humano? Está onde? No sangue. Quando Adão, irmãos, ele pecou, a vida dele, o sangue dele foi o que, irmãos? Contaminado. E o que o pai passa para o filho? Ele passa o sangue. Quando Adão gerou ali, né, o Abel, o Caim, ele já gerou, né, como afastado, separado de Deus, contaminado por causa do pecado. Tanto é que, se você for ver, lá no Salmo 51, versículo de número 5, Davi, depois de ter pecado, né, lá ele adulterou, depois ele colocou lá o homem na frente da batalha para ser morto. Olha o pecado crescendo aí, né? Olha o pecado ali dominando. E aí o Davi, ele se arrepende do pecado e ele diz, Senhor, em pecado eu fui gerado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a humanidade, irmãos, ela foi contaminada aonde? Na essência, no sangue, na vida do homem. Então, toda pessoa gerada já é gerada como? Em morte, em pecado, em separação de quem, irmãos? Em separação de Deus. E ali, então, foi se multiplicando, se alastrando essa contaminação. Diz, porque a alma, a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é sangue que fará expiação, o que, irmãos? Da alma, né? Então, por causa dessa contaminação, por causa do pecado, irmãos, que o povo de Israel, eles costumavam a fazer aqueles sacrifícios. Lembra os sacrifícios que era feito? Por quê? Porque contaminou o sangue,
o sangue contaminado, o homem não podia ter contato com Deus. E aí, vamos lá para Hebreus, para você entender isso. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 9. Olha que coisa séria. Hebreus capítulo 9. Você está entendendo, irmãos? É coisa séria, né? Então, o sangue do homem foi contaminado pelo pecado. E esse pecado, então, né, foi sendo passado de pai para filho, de geração em geração, e todo ser humano, então, nasceu longe de Deus, nasceu distante de Deus. Eu uso a expressão, né? Recebeu a vida, nasceu, mas nasceu espiritualmente falando como, irmãos? Morto, longe da verdadeira vida, que é Deus, que é Jesus. Mas olha só o que diz aqui Hebreus. Hebreus capítulo 9 vai dizer, né, algo parecido lá com Levítico, que diz que a vida, a alma está no sangue. E olha aqui o que diz Hebreus 9, versículo de número 22, fala assim, ó: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam, se limpam. De que maneira, irmãos? Com o sangue. Então, você lembra lá que quando o Moisés, ele recebeu a direção do tabernáculo, ele preparou lá o tabernáculo, o santo lugar, o santíssimo lugar, ele preparou lá os utensílios lá da tenda, tudo foi o que, irmão, aspergido sangue. Por quê? Era aspergido sangue lá do animal para dizer, ó, o animal é puro, o animal é inocente, o sangue do animal vai purificar aquilo que o homem, né, contaminado, preparou, fez, mas vai ser purificado, então, de que maneira? Com sangue. Então, aqui diz que no Antigo Testamento, na lei, quase todas as coisas eram purificadas com sangue. Por quê? Aí aqui explica, e sem derramamento de sangue, e que diz aí, irmãos, não haveria o quê? Remissão. Então, sem derramamento de sangue, não teria remissão, purificação. Sem derramamento de sangue, o homem estava como? Distante de Deus. Ele estava afastado por causa do quê, irmãos? Por causa do pecado, por causa da iniquidade. Então, o povo de Israel, eles faziam o quê? Faziam sacrifícios diariamente. Ó, presta atenção. Eles faziam, irmãos, sacrifícios diariamente. E uma vez no ano, que era considerado, né, era chamado o dia da expiação, era o dia, irmãos, que o sumo sacerdote, ele preparava lá um sacrifício, e esse sacrifício era feito lá por ele, primeiramente por ele, depois pela família dele, e depois por causa de toda a nação de Israel. Então tinha sacrifícios diários, e tinha uma vez no ano, tinha o quê? Tinha o dia da expiação, que era derramado lá o sangue. E, irmã Dani, esse sangue era para limpar o povo do pecado? Não, irmãos. Esse sangue era para ocultar o pecado. Olha só que forte. Esse sangue derramado, ele não tinha o poder, irmãos, de limpar a iniquidade do ser humano. Ele não tinha o poder de limpar a iniquidade do povo. Deixa eu contar para você uma coisa. Você lembra que eu mostrei aqui no culto uma camiseta que eu ganhei do pastor quando ele estava fazendo o curso da grade? Você lembra? Que eu falei, ó, o pastor está fazendo o curso da grade, mas eu ganhei presente, eu ganhei uma camiseta. O que aconteceu, irmãos? A André foi estender a minha camiseta e quando ela botou o prendedor muito para dentro da camiseta.
E aí, aqui assim, mais ou menos, bem visível, aqui assim, mais ou menos, irmãos, ficou pegando o metal do prendedor e o metal na roupa molhada, a roupa branca, manchou de ferrugem. Misericórdia! Como é que tira mancha de ferrugem? Irmã Dani, bota limão, bota sal, deixa aquarando, esfrega. Irmãos, eu tentei fazer de tudo. Botei no alvejante, botei na que boa, tudo produtinho forte que eu achava, eu botava ali, esfregava, lavei, olha, umas quantas vezes, mas olha que para tirar a mancha de ferrugem, misericórdia. O que eu pensei comigo? Vou ter que pintar essa camisa branca do quê? De uma cor forte. Por quê? Eu pintando de uma cor forte, irmãos, vai sair a mancha do ferrugem? Vai o quê? Apenas vai cobrir, vai disfarçar. Aquela mancha não vai ficar tão visível, vai ficar como? Camuflada, escondida. Eu vou poder usar a minha blusa e não vai ficar tão aparente. Então, o sangue dos animais não tinha o poder de remover, de tirar o pecado. Porque pecado, irmãos, é coisa forte. Pecado, irmãos, é coisa maligna. Quem aqui lutou muito tempo contra o pecado? Quem lutou? Irmã, eu lutei contra a mentira. Gente, quando eu vi a irmã, misericórdia, eu falava uma mentira. Irmã, olha, eu lutei muito tempo contra o vício do cigarro, contra o vício, irmã Dani, do álcool. Irmã, eu lutei contra o vício das drogas. E é como a irmã Dani está dizendo. É uma luta, irmãos. É um combate. A pessoa tenta não fazer aquilo errado, mas pecado é coisa séria. Pecado é coisa forte. Como diz Romanos 6, é uma servidão, irmãos, é uma escravidão. A pessoa tenta fazer o que é certo, tenta se esforçar para acertar o alvo, porque pecar é errar o alvo, mas a pessoa acaba se atrapalhando, metendo os pés pelas mãos e entortando tudo de novo. Eu costumo dizer que é igual aquela mulher encurvada. Lembra aquela mulher encurvada que Jesus curou? A Bíblia diz que ela tentava se endireitar. Nós, sem Jesus, irmãos, a gente tentava viver uma vida reta, a gente tentava ser pessoa boa, a gente tentava ser amável, a gente tentava ser generoso, a gente tentava, irmãos, estender a mão para quem nos fazia mal, mas a gente conseguia, irmãos? A gente não conseguia. Tentava lá se endireitar, mas o que acontecia? Entortava tudo de novo. Então, Israel, eles faziam esse sacrifício. Para quê? Para tapar, para ocultar, né? Para esconder. Mas o pecado, irmãos, continuava lá. Sim ou não? Olha o que diz aqui. Você está em Hebreus, né? Mas olha só o que diz, irmãos, Hebreus, capítulo 10. Você estava no 9, né? Vai para o capítulo 10. Hebreus fala bastante sobre isso. Se você quiser, né, depois ler o livro de Hebreus, Hebreus fala sobre isso. Efésios fala sobre isso, né? Eu estava até no meu plano de leitura estudando Hebreus, e aí veio esse propósito do estar consumado, e eu falei, Jesus, é forte. Como é que eu vou explicar para os irmãos, né? Sobre a antiga aliança, sobre a lei, sobre os sacrifícios de animais. Mas eu posso resumir, irmãos, aqui, ó. Hebreus, capítulo 10. Versículo, deixa eu achar aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Fala assim, ó. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes faça o que, irmãos? Qual é a palavra que tire os pecados? Talvez eu te pergunte, irmã, me ajuda, me socorre. A Bíblia diz que as mulheres mais sábias, mais experientes,
ensino as mais novas, né? Irmã, me ajuda! E agora, como é que eu tiro mancha de ferrugem? Ih, Madani, já tentei. Quem já tentou? Quem já tentou tirar mancha de ferrugem? Irmã, já tentei! E aí, saiu? Olha, irmã, tive que tingir a camiseta. Tive o quê? Que dar outro jeito. Então, quando Israel sacrificava animais, irmãos, estava tirando deles o pecado? Estava tirando? Não. O sangue dos animais estavam cobrindo. Estava lá o pecado, o sangue inocente cobria, mas o pecado continuava onde? Lá. Porque é impossível sangue de animais, e aí fica a deixa, né? Tem religiões que fazem sacrifícios, ofertas de animais. O que está dizendo aí? É impossível que sangue de animais façam o que, irmãos? Removam pecados. Davi, na oração do Salmo 51, que eu falei para os irmãos, ele disse, Deus não quer sacrifício holocausto. Se Deus quisesse, o que ele disse? Eu os daria. Deus não quer. O que Deus quer? Um coração limpo, um coração quebrantado, um coração, irmãos, aberto diante dele. Irmã, mas se o povo lá fazia sacrifício, isso não tirava, irmã Dani, o pecado. Aí talvez você diga assim, agora, se o bichinho que é inocente, o bichinho é inocente, sim ou não, irmãos? A gente briga com o totó, corre o totó, xinga o totó, dali um pouco, ele vem como se nada tivesse acontecido. Sim ou não? O bichinho é vingativo? Não, o bichinho não tem consciência. Só que se o bichinho sem consciência, irmãos, derramando lá o sangue, eu usei a comparação, mas não era esse sacrifício que era feito, você entendeu, né? Então, era feito e não tirava o pecado. E agora, irmãos, João Batista, ele teve um entendimento. Irmã Dani, que entendimento que o Espírito de Deus deu lá para João Batista. Vamos ver aqui, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo de número 1. Qual foi a palavra que você leu lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 4? Que o sangue de touros e bodes, o sangue de animais, não tem o poder de tirar o pecado. Apenas era o quê? Uma cobertura. Se eu pintar a minha camisa branca, vai disfarçar as manchas de ferrugem. Mas se olhar bem, o que vai ver? Vai ver que a mancha está lá. A mancha não foi retirada. A mancha não foi o que, irmãos? Removida. Aqui, irmãos, em João, né, no Evangelho de João, capítulo de número 1, aqui, João Batista, ele olha, ele avista, lá longe, assim, vindo Jesus. E quando Jesus ele estava vindo, João Batista, ele anuncia aqueles discípulos dele, aqueles que estavam ali, né, seguindo a ele, e também aquela multidão curiosa, que sempre tinha, né? No meio dos discípulos de João, de Jesus, sempre tinha aqueles religiosos curiosos que queriam ver o que estava sendo dito, o que estava sendo ensinado. Então, João falou para aquela multidão algo que hoje aqui nós precisamos saber. Ele viu Jesus, ele disse no versículo de número 29, João, capítulo 1, versículo 29, diz assim, ó, no dia seguinte, João viu a quem, irmãos?
Quem é que João viu? Jesus, o Filho de Deus. E diz assim, ó, que vinha para ele e disse-lhe. O que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que esconde o pecado do mundo. É isso? Que encobre, que dá uma camuflada no pecado. É isso que Jesus veio para fazer, irmãos? O que João disse? Ei, esse é o Cordeiro. Que cordeiro? Cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Antes que tivesse um problema aqui, ó. Ei, Jesus. Ele é a solução para o pecado da humanidade. Oh, glória. Irmão, Jesus não camufla. Jesus não dá uma tapeada, a pessoa é ruim, a pessoa é má, o coração tá podre, tá contaminado. Jesus não passa lá uma maquiagem, bota uma roupa bonita e deu. Você já viu o trabalho das funerárias, irmãos? Você já viu? O que as funerárias elas fazem? Elas maquiam o morto. Sim ou não? Elas botam a roupa mais bonita lá, para quê? Para enterrar o morto. Mas continua como, irmãos? Continua como? Continua morto. Então Jesus não veio para dar uma tapeada na aparência, né, do ser humano. Ai, olha, a pessoa era vulgar, andava com roupa indecente, agora a pessoa vai andar com uma Bíblia embaixo do braço, vai usar roupa de crente. A mudança que Jesus faz, ela não é só, presta atenção, faz parte do exterior. Mas ela não é só exterior. Jesus, ele derramou o sangue dele. Que sangue esse, irmã Dani? O sangue puro. O sangue inocente. Quem dá o sangue, irmãos, para o filho é o Pai. Jesus, ele era filho de quem? Jesus era filho de quem, irmãos? Ele era filho de Deus. Deus colocou Jesus no ventre da Maria. O sangue de Jesus era puro, sem contaminação, irmãos, do que? Do pecado. E ele não só nasceu puro, como ele se manteve puro. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele pecou. Para que, irmã Dani? Para que ele fosse o sacrifício perfeito, para nos tirar do pecado, para quebrar o império, o domínio do pecado e da morte na nossa vida. Amém? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. O sangue de bode, de touros, de animais não tinha poder de quebrar esse poder e domínio das trevas, da morte. Mas o que João Batista, ele viu pelo Espírito? Esse é o Cordeiro. Esse é o sacrifício perfeito que vai desarraigar do coração do ser humano. Diga, ô glória. Irmãos, quando você aceita Jesus Cristo, o sacrifício perfeito da parte de Deus, você se torna uma nova pessoa. Vou falar de novo. Você se torna uma nova pessoa. Eu estava pensando, eu quero usar minha blusa da Grade. Posso até dar uma tingida, porque para usar ali, né? Mas vou ter que comprar uma blusa. Vou ter que comprar uma blusa nova. Jesus nos dá uma vida nova. Aquela mulher que não conseguia endireitar-se sozinha. Aquela mulher que os homens não conseguiam endireitar a coluna dela. Jesus Cristo endireitou
aquela mulher. Amém, irmãos? E a mesma coisa Ele quer fazer na nossa vida. Entenda isso. Aceite isso. O Brian estava cantando antes no louvor que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz, através de quem? Através daquele que nos amou. Quem nos dá a vitória é quem, irmãos? É Jesus. É Jesus. É em Jesus que nós vencemos. É em Jesus que nós temos a vitória. Quem entendeu aqui, diga amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, irmãos, com alegria no nosso